Oração a toda hora. Momento devocional. Pai nosso que estás no céu, glorificado seja teu santo nome. Mais uma vez estamos diante de ti para te glorificar, para te exaltar, uma vez que não há Deus semelhante a ti, perfeito és em tudo o que fazes, e para nós é um privilégio, Senhor, poder estar na tua presença, na sua grandiosa autoridade que tens de ouvir a nossa voz, de perceber nosso coração, de saber quem somos, Senhor. Nós não podemos nos esconder de Ti. O Senhor conhece nosso coração, nossa alma, sabes o que pensamos, o que falamos, por onde andamos, sabe, Senhor, realmente quem somos, sabe o nosso caráter, nossa personalidade, sabe a nossa disfarçatez, ou simplesmente conhece nossa humildade, Pai. O importante é que o Teu nome seja glorificado. Olha a vida das pessoas, as quais chega esse áudio, esse vídeo, que cada pessoa possa encontrar em Ti alegria, paz, que cada pessoa possa encontrar cura, milagre e salvação, porque grande autoridade é o Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Nosso tema do mês de novembro de 2025, hoje dia 9, oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado na carta de Paulo no Novo Testamento. Nosso subtema, hoje falaremos da visão geral sobre a carta aos Colossenses. Colossenses foi escrita por Paulo durante o período de sua prisão domiciliar em Roma, Atos 28:30, por volta de 61, ou seja, um tempo em que a igreja devia ter mais ou menos 6 anos de existência. É provável que Tíquico tenha sido o mensageiro que levou aos seus destinatários a carta. Capítulo 4, versículo 7, é a noção a respeito dessa ação de Tíquico. Nossos versículos de ouro diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebera todos quanto vinha vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 30 e 31. Verdades inquestionáveis estão nos versículos. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Bendito seja o nome do Senhor, o qual nos tirou da tempestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus Todo-Poderoso, Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça de todo o corpo da igreja e o princípio e o primogênito de dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus ou na terra, como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, verso
12 a versículo 20. Que maravilha essa expressão a respeito de Jesus, a sua soberania, a sua grandiosidade, seu poder, sua visibilidade. É uma coisa tremenda. Esses versículos mostram a grandeza do poder de Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nossa leitura bíblica também do assunto diz: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte do Senhor nosso Pai, Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre nós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus, em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Maravilha. Colossenses capítulo 1, verso 1 a 8. Bendito seja Deus. Também saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firme e perfeito e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelo que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Colossenses capítulo 4, versículo 13. Que maravilha, né? Veja aqui, esses textos, eles são maravilhosos. Esse segundo texto aqui aponta para a ação do apóstolo Paulo justamente nesse sentido de falar a respeito daquele que era o responsável e cuidava da igreja em Colossos, aquele que ministrava com muito amor. Ele é como um discípulo amado de Paulo que transmite aos Colossos a grandiosidade de Jesus através dos ensinos de Paulo. Epáfras, como diz aqui, ele diz que era servo de Cristo. Tá? Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo. Essa palavra servo de Cristo mostra uma intimidade que Paulo vê entre Epáfras e Jesus Cristo, devido à maneira, a dedicação, né, o amor que ele tinha naquilo que ele fazia. Muito bem, a cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, da parte meridional da antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. Erguia-se junto à longa estrada que ia a Éfeso e ao Eufrate. Hoje desabitada, Colossos teve seus dias de glória nos tempos do Império Grego. Heródoto fala disso no seu livro. Se referiu a ela como uma grande cidade. O historiador Xenofonte descreveu-a como uma cidade populosa, tanto rica quanto grande. Está nos seus escritos, na página 40, nos anos 430 e 355 a.C. A importância comercial de Colossos tinha sido, portanto, notável e a sua causa fora uma fonte industrial fértil. Porém, nos tempos do Império Romano, iniciou-se o declínio de um lado, por causa da expansão das cidades vizinhas, como Laodiceia e Hierápolis. De outro,
devido a prováveis destruições causadas por terremotos a partir dos anos 60. Isso está registrado no capítulo 4, versículo 13. Não do jeito que aqui eu coloco, mas a questão da Laodiceia e Herápolis. Nos dias de Paulo, a decadência social e comercial de Colossos mostrava que os tempos da grandeza tinham ficado definitivamente para trás. Aliás, é possível que a igreja colossense tivesse na cidade menos importante dentre todas as para as quais o apóstolo enviou suas cartas. Uma cidade que tinha grande envolvimento e grande desenvolvimento, acabou caindo na desgraça econômica e social, né? Quanto à população, era formada por frígios e gregos. Judeus também tinham chegado àquela região no século II a.C. Essa variedade populacional favoreceu a mistura de diferentes religiões e culturas, criando uma atmosfera de sincretismo que teve reflexo na vida da igreja. Como eu já mencionei em outro momento, a gente nota que a igreja local ela é interferida de alguma forma pelo ambiente que ela vive. Na verdade, ela deveria interferir no ambiente de forma positiva. Mas quando a igreja não se move, quando a igreja não se expande, quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não vive o evangelho como viveu a igreja primitiva, logo no início, quando Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém, que foi assim 3.000 almas, depois 5.000 almas, foi assim rápido, e a igreja começou a viver em comunhão, agia de forma a ajudar o próximo, a viúvo, o necessitado. Quando a igreja não faz esse trabalho, que é notório aquele que ama, aquele que serve a Deus, aquele que se dedica a Deus, a gente não faz as boas obras para provar nada, a gente faz as boas obras como resultado do poder do Espírito Santo, da palavra que vai mudando a vida da gente e nos convencendo de ser mesquinho, de ser pessoa de mão fechada, de ser egoísta, de ser presunçoso, e passamos a entender que tudo que temos pertence a Jesus. Ele é o dono de nossa vida, é o dono daquilo que a gente tiver, tudo é dele, é para ele e por causa dele. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Muito bem, a igreja. A igreja de Colossos foi fundada no tempo da terceira viagem missionária de Paulo. E isso é possível ter acontecido em Atos 18, versos 23 a 21 e Atos 17. O livro de Atos narra que durante esse empreendimento missionário, o apóstolo se fixou em Éfeso por 2 anos e 3 meses, de forma que, a partir dali, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Atos 19, verso 8 a 10 e capítulo 20, verso 31. Ora, a cidade de Colossos estava a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, sendo muito provável, portanto, que a mensagem cristã tenha chegado ali entre os anos 53 e 56, graças a esse impacto de Paulo sobre a região, o que mostra que a palavra de Deus, pregada por Paulo, na grande cidade de Éfeso, centro cultural e de grande adoração, essa palavra ela acaba sendo levada pelas pessoas que creram no Evangelho e elas acabam minando as outras cidades da Ásia, levando muitas pessoas a crerem, famílias inteiras, a crerem em Deus através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E isso mostra para a gente quanto vale um missionário que dedica a sua vida inteiramente para trazer a palavra, para levar a palavra, para fazer as pessoas virem o poder de Deus
e ele viver essa esfera de glória e de bênção na vida dele. O que a gente hoje vê muito, abrirem portinha aqui, portinha ali, monte aqui, monte ali, não tem os interesses que tinha Paulo. Paulo tinha interesse que o mundo conhecesse Jesus. Quando a Agripa fala sobre isso para ele, diz: eu não queria que somente tu, mas que todos pudessem crer, né? Crer e serem salvos. Porque esse é o alvo. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Jesus veio para todos. A Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o projeto de Deus não estava preso, mas estava vindo inundando a terra, como Paulo vai falar nessa própria carta. Em Colossos viveu Filemon e seu escravo Onésimo, está no capítulo 4 de Colossenses, e Filipenses, Colossenses. E em Filemon, versículo 10. Porém, a figura da maior importância da fundação da igreja ali foi Epáfras, está no capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Um homem piedoso, que se destacou por seu amor pelos crentes daquela cidade e das suas circunvizinhanças. Está no capítulo 4, versos 12 e 13. Paulo sequer conhecia pessoalmente a maioria dos colossos. Está no capítulo 2, verso 1. Mas quando estava preso em Roma, ouviu de Epáfras, talvez prisioneiro com ele, está Filemon, capítulo, versículo 23, acerca de um falso ensino religioso que ameaçava aquela cidade, dando ensejo a que escrevesse essa carta. Tá? Então, é possível que ali, naquela situação que Paulo vivia, ele recebia as notícias, né? Como estavam as igrejas em determinada localidade. E isso despertou o ânimo de Paulo para que Paulo mandasse para aquela cidade uma carta que pudesse esclarecer quem era Jesus. Porque há muito essa questão da mistura, né? Do sincretismo religioso, onde as pessoas de repente estão servindo a Deus, daqui a pouco mistura com determinadas ideias. Hoje a gente tem tanta coisa misturada, tanta coisa que estão envergonhando o nome do Senhor, né, dentro da igreja, Ministério da Dança, e roda para cá, e avião para ali, e gente que faz um arruaceiro, que pula, que é um monte de coisa que a gente vê hoje que a gente não via na igreja primitiva. A gente não tem escrito nada a respeito disso. Mas as pessoas se envolvem com as coisas da cultura do mundo, das trevas, copiam aquilo para ser um atrativo, para trazer as pessoas para Deus, mas não precisa. Paulo não usava desses atrativos. Paulo não buscava no mundo nada para que ele apresentasse às pessoas. Era só a palavra e o poder do Espírito Santo. Fora disso, Paulo não tinha. Nos seus livros, que ele lia muito, tanto do Velho Testamento como dos pergaminhos que ele tinha a respeito das tradições, das oralidades que existia na sua época. A carta Colossenses foi escrita por Paulo durante o período de sua prisão. Tá? E a epístola deixa transparecer quais eram os desvios religiosos que estavam se infiltrando na igreja. Parece que se tratava de uma mistura do velho judaísmo com o gnosticismo nascente. De fato, no capítulo 2, verso 8, Paulo se refere a uma falsa filosofia, dizendo assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio da filosofia vãs e vãs sutileza, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Também Colossenses também diz assim, certamente, aí Paulo diz, certamente, uma forma embrionária do gnosticismo que defendia uma forte antítese entre o mundo material e o espiritual, cujos proponentes
se jactavam de ter conhecimento secreto. Então, os inimigos de Paulo entravam na igreja e tentavam fazer essa mistura, forçar as pessoas a praticarem o judaísmo, como a circuncisão e a guarda do sábado, e também as comidas, e também juntava com o sincretismo do gnosticismo, né? Uma hora Deus é tudo, Deus está em tudo, e as pessoas não percebem que Deus é dono de tudo, foi Ele que criou tudo. Então Deus não vai estar em tudo. Deus pode tudo, fez tudo, criou tudo, mas Ele não vai estar em tudo. Nem tudo pode conter Deus. Deus não é contido, Deus não é dominado, Deus não é amuleto de ninguém. Ninguém pode ter, porque no passado Deus fez muitas obras através da vara de Moisés, mas isso ficou no passado. Em cada período Deus age de forma tremenda e gloriosa, mas do seu jeito. Deus ele tem novidade de vida. Ele não vive na mesmice. Ele vive na questão de ser o mesmo, íntegro, puro, fiel, verdadeiro, justo, terrível em obra, grandioso, Senhor de todas as coisas, nunca perde uma batalha, guerreiro, né? Mas Deus, ele tem novidade, ele cria, ele tem criatividade, mas ele não faz nada que venha transgredir aquilo que ele já revelou. Ele, uma vez revelado alguma coisa, aquela revelação, ela é imutável. Então, o que a gente sabe sobre Deus não vai acrescentar nada quando nós estivermos com Ele. Não. Pelo contrário, nós vamos descobrir as novidades de Deus. Mas dizer que aquilo que Ele já revelou não se confirmará é mentir, porque Deus confirmará a nós tudo aquilo que Ele já deixou revelado na palavra de Deus. Então, o cerimonialismo, o ascetismo estavam presentes como resultado de uma fusão dos ensinos judaicos com a falsa filosofia, no qual também, diz Paulo, está circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, e a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pelo poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o que a gente verifica nisso aqui é o seguinte: veja que Paulo fala de uma circuncisão que os judeus queriam colocar, forçar os gregos, forçar os moradores de Colossos a viverem uma vida de acordo com os judeus, teriam que se transformar em prosélito. E não é verdade. Ser cristão não é ser prosélito. Ser cristão não é ser ex de alguma coisa, não. Ser cristão é ser mudado, transformado, né? Ser tirado de uma velha criatura para uma nova criatura. Tá? Não existe ex diante de Deus. Existem pessoas mudadas, transformadas, ressuscitadas espiritualmente, pessoas renovadas, pessoas que receberam a presença da palavra, receberam. O Senhor próprio disse: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Há um trabalhar da palavra de Deus dentro de nós, através da grande ação do poderoso Espírito Santo. Ele fala sepultados com ele no batismo, porque assim como a pessoa desce nas águas, ou seja, desce à sepultura, e um dia será ressuscitada, Paulo usa a figura do batismo para mostrar que desce a pessoa espiritualmente caída e sobe uma pessoa espiritualmente com a vida do Espírito Santo nela, disposta a viver do agrado de Deus, da vontade de Deus, transformado para viver uma vida cristã, e não uma pessoa da mesmice,
do mesmo jeito, na prática do mesmo pecado. Não, se for assim, as coisas não aconteceram. Bendito seja Deus. Então, a visão gnóstica propunha a existência de inúmeras emanações de Deus, que eram como os raios que emanam do céu, do sol. Essas emanações eram consideradas entidades espirituais, isto é, eram tidas como anjos que deviam ser venerados. E Paulo então escreve: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade oculto aos anjos, metendo-vos em coisas que não viu, estando debalde, inchados na sua carnalidade e compreensão. Colossenses capítulo 2, verso 18. Também diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Aí sim, Cristo na vida do ser humano, né? Porque foi Ele que nos criou como seu santuário e como casa para sua habitação espiritual. Isso simbolicamente, porque nós também não temos como conter o poder de Deus em nossa vida de forma tremenda como Ele é, mas só de forma branda, porque Deus não tem como colocar num corpo mortal. Ele pode até ter, mas ele não faz, porque a Bíblia não permite. Ou seja, Deus não se permite, né? Ele não, por que ele não habita em casas feitas por mãos humanas? Porque a habitação dele é os céus. Ele tem seu trono, sua glória. Mas ele entra numa casa, entra. As próprias Escrituras falam que ele desceu e falou com Salomão na inauguração do grande templo. Ali ele estava, a presença de Deus era real ali, né? A Bíblia fala que Moisés falou com Deus através da sarça, né? Que uns dizem que era o anjo do Senhor que estava ali, mas é Deus que fala do meio da sarça. Então a gente tem que entender que Deus é poderoso e pode ir além da nossa imaginação, mas ele não habitar, é viver ali, é viver sempre ali. Deus pode habitar em nós, pode, mas figurativamente e com a presença do Espírito Santo nos movendo para uma vida agradável diante dele. Mas em sua plenitude, Deus não pode habitar em carne, né? Deus não pode habitar no pecado, no pecador da forma da sua plenitude, porque Deus tem o seu trono, a sua glória, a sua grande cidade, o seu grande reino. Mas através de uma minuciosidade, através da palavra e da misericórdia dele, da presença do seu Espírito, ele pode estar fazendo o que Jesus disse: habitará em vós, estará em vós. Mas isso no sentido da nossa capacidade de poder receber, que ele mesmo colocou em nós. Que a Bíblia diz que Deus distribui, o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a necessidade da obra de Deus na nossa vida e na igreja. Então a gente precisa compreender que Deus, na sua plenitude, na sua grandiosidade, no seu domínio, não tem homem que o suporte. Não tem homem que coisa. Agora, na sua misericórdia, na sua graça e na sua bondade, ele faz a presença do Espírito Santo, como os raios do sol que nos aquece, como o vento que transmite a brisa suave para nós, como o fogo que também nos aquece, como a água que a gente bebe e que faz efeito em nós. Assim a presença de Deus faz efeito na nossa vida, e de forma gloriosa e grandiosa que a gente não tem como medir. Muito bem, para que, aí diz a palavra, Cristo era visto apenas como mais uma dessas emanações, um anjo entre os outros. Naturalmente, esse ensino depreciava a pessoa do Salvador, o que motivou Paulo a ressaltar a supremacia de Jesus.
Está no capítulo 1, verso 15 a 20, nós já lemos lá em cima. Capítulo 2, verso 2 e 3 e o verso 9. Conferindo a carta o propósito não só de refutar a filosofia mentirosa, mostrando a inutilidade destas coisas, mas também promover devoção exclusiva a Cristo como perfeito e suficiente na igreja. Jesus é suficiente. Nós precisamos de Jesus e Jesus é suficiente para nos perdoar os pecados, nos limpar. A gente não precisa morrer e, nascer, e reencarnar, porque Jesus é suficiente. Ele pode perdoar e tira o pecado do homem. Ele pode limpar, ele diz, eu já está limpo pela palavra. Ele pode nos santificar também pela palavra. Então, ele pode nos regenerar também pelo convívio da palavra e da relação do homem que serve a Deus com a humanidade em sua volta, sua família e coisas. Se uma pessoa diz ser servo de Deus, mas ele vive brigando, contendendo, com violência, com ódio, com rancor, com amargura ou com qualquer outra coisa parecida, esse está longe do propósito de Deus. Esse não está vivendo a verdade de Deus. Ele está, talvez, em mudança, ele está num trabalhar de regeneração, mas ele ainda não alcançou o objetivo pleno da palavra, que é transformar o homem. É o poder de Deus para transformar o homem. Isso é o evangelho de Cristo. A gente precisa se deixar moldar, se deixar transformar pelo poder de Deus. Aí diz aqui, para que os seus corações, e isto é a palavra de Deus, Colossenses 2, 2 e 3 e 9, diz assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Jesus, para nós, é um mistério. Porque como Cristo, como enviado, a gente não vai nunca decifrar Jesus. Ninguém vai conhecer Jesus em sua plenitude. Mas vamos conhecer Jesus na sua suficiência para nos resgatar, para nos libertar, para nos transformar. O que Jesus dá para nós é suficiente. É uma fé que nos constrange, mas uma fé que nos leva a coisas maiores. Mas aquilo é suficiente para a nossa vida em Cristo, para vivermos na terra vivendo em Cristo. Ainda diz aqui, em quem estamos escondidos todos, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus, ele detém todo esse conhecimento, essa grandeza, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda. Né? Nenhum demônio, nem o Satanás, nem sincretismo religioso, nem orixás, nem homens, pastores, bispos, ninguém é maior e melhor, revela mais do que Jesus. Jesus é a plenitude do Pai, nele detém a glória, ele é o Filho amado do Pai, ele é o enviado do Pai, ele é o resgatador que o Pai mandou resgatar a vida humana, ele é o transformador de vida, ele é o restaurador, ele é aquele que pode nos acelerar para frente para viver uma vida agradável diante do Pai, como ele é aquele que pode nos deixar viver a nossa própria vida, como está em Romanos, no capítulo 1. Porque se a gente teimar e continuar só errando, mentindo, enganando e sendo falso, sendo hipócrita, sendo mentiroso, sendo canalha, ele vai deixar a gente viver a vida da gente. Agora, o resultado disso tudo vai ser lago de fogo. Porque a Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então não tem volta se a gente quiser continuar. Mas se a gente se arrepender agora dos nossos pecados, da nossa má índole, nossas imprudências, nossa falta de respeito com a reverência a Deus, se a gente se converter, se humilhar e buscar a face dele, certamente seremos abençoados. Oremos ao Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para Te glorificar. O Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é glorioso, o Senhor é eterno, o Senhor é justo, o Senhor é o nosso grande e sumo pastor. Depositamos em Ti nossa confiança, meu Pai, e Te adoramos de todo o nosso coração, porque não há semelhante a Ti. És perfeito, és justo, és glorioso, Senhor. E nós te devemos toda a gratidão, adoração, reverência. Nós precisamos muito do teu poder, da tua graça. Precisamos muito da tua palavra forte em nós, decisiva em nós. Precisamos muito, Senhor, de mover de dentro de nós toda a carnalidade, toda e qualquer atitude carnal, pecadora, desejosa da infelicidade dos outros, de toda imprudência, de todo desrespeito, de toda infidelidade, Pai. Nós precisamos viver uma vida de agrado, de honra, onde o Teu nome é glorificado, onde nós reverenciamos a Ti acima de todas as coisas, como forte como és, soberano como és, autoridade como és, governante como és. E nós, Senhor, privilegiados, nós, Senhor, agraciados, nós, Senhor, abençoados com a Sua presença, agraciados com a Tua palavra, envolvidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e tendo a grandiosidade que o Senhor traz para nós de, através da nossa pequenez, conhecer um pouco de Ti, que és autor e consumador da nossa fé. Vindo Jesus, o teu Filho, nos trouxe essa plenitude, nos trouxe essa graça, nos trouxe essa grandeza, nos trouxe esse conhecimento, nos trouxe essa bondade. Então, Pai, nós te devemos adoração. Por isso te apresentamos, Senhor, nossas necessidades, apresentamos nossos desejos de que a tua glória seja grande e efetue a tua vontade em nós, meu Pai. Queremos te pedir em favor de cada pessoa que ouve esta oração, dessas pessoas que precisam de Ti, que estão, Senhor, com problema sério de saúde. Oh, Deus, só Tu podes entrar através da Tua palavra neste corpo, restaurar, seja no corpo, seja a doença da alma, que o Senhor possa agir poderosamente, desfazendo o poder do mal, ajudando esta vida, esta família, ajudando estas pessoas a vencerem espiritualmente, a vencerem socialmente, a vencerem economicamente, a saírem, Senhor, do fundo do poço, as correntes caírem por terra, as algemas caírem por terra e as pessoas poderem ter a liberdade em Cristo, a força em Cristo, a graça em Cristo e o grande poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim continua com cada vida, Senhor. Opera em cada coração e glorifica Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.